A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia, esse curso de escatologia, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida, né? O nosso tríplice objetivo é, se você já é cristão, se você já é evangélico, se você já é um servo, uma serva de Deus, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você possa compreender, conhecer o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Se você não é cristão, se você não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Agora, se você já serviu a Deus, já foi cristão, já foi evangélico, por alguma razão parou na caminhada, nosso desejo é que você possa voltar para Jesus enquanto há tempo. Bem, se você é um telespectador assíduo, se você está acompanhando as nossas aulas, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Esses 4 profetas, porém, são 5 livros, né? Vamos relembrar? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E você sabe disso. Esses profetas, a mensagem deles, em sua maioria, foram destinadas ao povo de Israel, ao povo de Judá, né? Eles foram usados por Deus, né, o ano 600, 700 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.600 anos atrás, 2.700 anos atrás, mais ou menos, não é assim? Mas que coisa interessante, muito dessa mensagem nós podemos aplicar às gerações futuras, e é isso que estamos fazendo, lendo o texto, interpretando o texto dentro do seu contexto, levando em conta o público-alvo original e, claro, na medida do possível, fazendo uma aplicação, trazendo uma atualização dessa mensagem para os nossos dias. Nós estamos estudando o primeiro dos livros denominados de profetas maiores, que é o livro de Isaías, você sabe disso. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Primeiro, uma mensagem de consolo ao povo judeu, você sabe disso. A partir do capítulo 40, é mais mensagem de consolo, de conforto, de fé, de esperança, de restauração. E estudamos também, Deus promete salvar o povo de Israel. Você vai perceber que a partir do capítulo 40 de Isaías, são poucos os textos que vai falar sobre iniquidade, pecado, transgressão de Israel. A maioria trazendo uma mensagem de conforto, de consolo, de ânimo, de fé e de esperança. Hoje vamos estudar uma profecia messiânica. Hoje vamos estudar sobre o servo do Senhor, que está no capítulo 42 do livro de Isaías. Nós vamos estudar os 9 primeiros versículos, que fala exatamente sobre o servo do Senhor, e este servo do Senhor aí é mais uma profecia messiânica. Esse servo do Senhor fala exatamente de Cristo. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim: o capítulo 42 de Isaías descreve uma das mais gloriosas profecias messiânicas, né? Glória a Deus. Deixa eu dizer algo aqui. É interessante que esses 9 versículos, na verdade, que nós vamos estudar hoje, ele tanto fala da primeira vinda do Messias, ele tanto fala da humanidade de Jesus, como ele fala também do Messias futuro, aquele que vai governar, reinar sobre toda a terra. Por isso a gente diz que é uma das profecias mais gloriosas, porque tanto fala da primeira vinda, como da segunda vinda de Cristo a esse mundo. Dando continuidade à nossa introdução, nós vamos dizer ainda que, inspirado pelo Espírito Santo, Isaías prediz que o Messias seria ungido pelo Espírito, que ele levaria a todas as nações os padrões da justiça divina, que seria luz para os gentios e que operaria milagres extraordinários, tais como abrir os olhos dos cegos e libertar os presos. Algumas dessas promessas já se cumpriram na ocasião de sua primeira vinda, porém outras ainda terão seu cumprimento, como veremos a seguir.
eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta no capítulo 42 de Isaías. Na verdade, este capítulo possui 25 versículos e 3 temas principais. O primeiro tema é o servo do Senhor, que é o que vamos estudar hoje, versículos 1 a 9. E o segundo é um cântico de louvor pela salvação do povo, versículos 10 até o versículo 17. E o terceiro é o lamento sobre a cegueira de Israel, capítulo 42, versículos 18 até o versículo de número 25. Vamos estudar sobre este servo do Senhor, predito por Isaías, falando acerca de Cristo, Messias. Capítulo 42, versículo 1 diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Então, eu posso dizer que este texto, nessa profecia, ela diz respeito ao próprio Cristo, ao próprio Messias. Se lermos o contexto, nós vamos perceber isso. Este servo aqui não é Jacó, não é Israel, não é a nação, o povo judeu, não. Este servo aqui fala exatamente do Messias, é uma profecia messiânica. Observe que o texto diz aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, não é? Então nós podemos lembrar de 2 ocasiões em que o próprio Deus, durante o ministério terreno de Jesus, ele testifica de Jesus como aquele que ele se agrada. E eu sei que você lembra disso. O primeiro está em Mateus capítulo de número 3, que é a ocasião em que Jesus foi batizado. Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. O Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea de uma pomba. Aí diz o capítulo de número 3, versículo de número 16 do Evangelho escrito por Mateus: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, a voz de Deus, o Pai: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Perceba que o texto vai dizer que a minha alma se agrada, é Deus falando através de Isaías. Observe: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. E durante o ministério de Jesus, Deus ao menos 2 vezes testificou que se agradava dele. A outra ocasião foi exatamente quando Jesus transfigurou-se. Capítulo 42 do Evangelho escrito por Mateus, também Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, fala da transfiguração. Que você sabe aquele momento que as vestes de Jesus resplandeceram, seu rosto brilhava, e apareceram ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Lembra disso? E naquela ocasião em que apareceram Moisés e Elias para conversar com Jesus, no capítulo 17, versículo 5, diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, há uma profecia em Isaías, capítulo de número 42, versículo 1, Deus dizendo que se agrada do seu ungido, ou do seu servo, né? E 2 vezes, Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 17, o próprio Deus testifica na ocasião em que Jesus foi batizado, ou na ocasião em que ele transfigurou-se, o próprio Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, quem me apraz. Ou seja, estava comprovando que esta profecia aqui de Isaías capítulo 42 é uma profecia alusiva a Cristo, ao Messias. Mas ainda no versículo 1, nós vamos dizer aí, a palavra de Deus diz assim: pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então aí eu quero falar sobre 2 profecias aí. A primeira é que diz assim: pus sobre ele o meu espírito. E deixa eu explicar algo aqui que eu considero importante. Você sabe disso, que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério.
Enquanto Jesus esteve aqui durante o seu ministério terreno, Jesus não usufruiu dos seus atributos divinos, né? Então, por exemplo, a onipotência, eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência. E por isso houve a necessidade, posso dizer assim, de ele ser ungido pelo Espírito. Ora, se Jesus realizasse o seu ministério como Deus, não haveria necessidade de ele orar, porque Deus não precisa orar. Não haveria necessidade de ele jejuar, porque Deus não precisa jejuar. Não haveria necessidade de ele ser tentado pelo diabo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então eu preciso entender que, embora ele seja Deus no sentido pleno e homem no sentido pleno, você sabe disso, Jesus une essas duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Ele foi pleno Deus e pleno homem. Posso dizer que ele é pleno Deus e pleno homem, né? Porque ele ressuscitou também como homem. E quando esteve aqui, ele não usufruiu dos atributos divinos. Embora não deixou de ser Deus, mas deixou de usufruir desses atributos. E por isso, como homem, Jesus precisou orar, Jesus precisou jejuar, Jesus foi tentado pelo diabo e também Jesus necessitou de ser ungido pelo Espírito Santo. A profecia diz: pus sobre ele o meu Espírito. E olha que coisa interessante, lá em Lucas capítulo de número 4, que eu sei que você conhece esse texto, é a ocasião que Jesus está na sinagoga de Nazaré, um texto belíssimo, maravilhoso, onde Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e ele leu uma profecia lá de Isaías capítulo 61, que estava falando exatamente acerca dele. Lá em Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16, diz: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, é por essa razão que, na ocasião do batismo de Jesus, como nós já lemos aqui, o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, ou seja, Jesus foi ungido pelo Espírito para que ele pudesse realizar o seu ministério aqui na terra. Vamos voltar? Então perceba aí, eu quero destacar só nesse versículo primeiro aí, 3 fatos importantes sobre a vida de Jesus, esse servo do Senhor. Primeiro, Deus diz que a sua alma se agrada dele, já comprovamos isso 2 vezes, batismo de Jesus e também na transfiguração. Deus diz ainda através de Isaías: pus sobre ele o meu Espírito, já comprovamos isso, tanto na ocasião do batismo, o Espírito Santo descendo numa forma corpórea de uma pomba, como também ele lendo o texto de Isaías na sinagoga de Nazaré, ele disse: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Mas observe, eu quero chamar a atenção ainda de outra profecia dentro desse texto. Diz assim: e ele promulgará o direito para os gentios. Quando é que isso vai ocorrer? Vai ocorrer no milênio. Essa profecia, que ele vai promulgar o direito para os gentios, ocorrerá durante o reino milenial. Você sabe que na primeira vinda de Jesus, quando ele veio como homem, que ele veio para morrer na cruz, observe que o seu ministério foi voltado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele esteve pregando, ensinando, curando na Judéia, na Galiléia, em Israel. Foram poucos os estrangeiros que tiveram a oportunidade de ver ou ouvir a mensagem de Jesus, né? Foram poucos. A maioria foram os hebreus, os judeus, os israelitas. Agora, quando ele voltar para reinar sobre o mundo inteiro, que isso será no milênio, isso será depois da grande tribulação, não é assim? Então aí sim, ele irá reger todas as nações, ele irá governar o mundo inteiro, e aí até os gentios, aqueles que não são hebreus, aqueles que não são israelitas, irão também
receber as ordens, as leis, os mandamentos que virão através de Cristo. Eu gostaria de ler aqui alguns textos que corroboram com isso. Por exemplo, o mesmo Isaías, no capítulo de número 2, diz assim, no versículo 2: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Isso é um período futuro, é escatológico, é profético, fala do milênio, quando Cristo estiver governando a terra. Versículo 3 diz assim: muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Veja, então o Messias, quando estiver reinando no período do reino milenial, ele vai proclamar, pronunciar o juízo, a justiça entre todas as nações, e não só o povo judeu. Versículo 4, ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos, ou seja, ele vai reinar sobre o mundo inteiro. E é interessante que no capítulo 12 do Evangelho escrito por Mateus, também há o cumprimento desta profecia, onde o texto diz: ele promulgará o direito para os gentios, ou seja, ele vai estabelecer a lei para o mundo inteiro. Se você estiver com a sua Bíblia, leia ou anote Mateus capítulo 12, versículos 18 a 21. Deixa eu ler a partir do versículo de número 15, que o título diz: o servo escolhido por Deus. Estou no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expulsassem a publicidade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Glória a Deus. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Olha aqui, Mateus dizendo que Jesus, durante o seu ministério, cumpriu essa profecia. Não entrará em discussão, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Que coisa maravilhosa! Glória a Deus! No seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Isso fala com certeza do período do reino milenial, quando o Messias estiver reinando, governando aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. Só neste primeiro versículo do capítulo 42, nós já extraímos aí algumas profecias maravilhosas. Vamos relembrar para você não esquecer? Mais uma vez o versículo 1. Então, Deus diz que ele escolheu o seu servo, que ele sustenta, não é assim? O seu escolhido. E primeiro ele diz assim: a minha alma se agrada, nós já vimos isso. Deus diz: pus sobre ele o meu espírito, nós já lemos isso, já vimos a comprovação, a confirmação, o cumprimento desta profecia, e ele promulgará o direito para os gentios, que isso é também uma profecia futura ou escatológica. Agora, veja o que diz o versículo de número 2, diz assim: não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Ou seja, isso fala do ministério de Jesus. Diferente de alguns profetas, né, que quando estavam promulgando, proclamando a palavra de Deus, muitos profetas falaram, né, nas praças, na porta do templo. Muitos profetas ficaram em pé nas ruas, pronunciando. O ministério de Jesus foi diferente. Às vezes ele estava assentado, né? Às vezes ele estava assentado lá às margens do mar da Galileia, ou em um monte alto. Às vezes ele estava até no barco de Pedro, e as pessoas à beira da praia, ouvindo os seus ensinos. Então veja que Jesus
não estava lá nas praças, gritando na rua, não. Ele levava as pessoas, ou as pessoas iam à procura dele, onde ele estivesse. Quer seja às margens do mar da Galileia, quer seja num alto monte, né, onde ele sentava. E ali as multidões se reuniam para ouvir a sua palavra, a sua mensagem, os seus ensinos, as suas parábolas, os seus mandamentos, não é assim? E durante o ministério de Jesus, que grande parte foi dedicado ao ensino, ele não ensinou só aos 12, ele ensinou às multidões. Às vezes havia 4, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E as pessoas iam de suas casas, saíam à procura dele, sentava-se ali, ficava horas ouvindo as palavras de Jesus. Mesmo sem conforto, porque sentava no chão, sentava em cima de uma pedra, de uma rocha, mesmo às vezes debaixo do sol, porque é claro que muitas vezes Jesus ensinou durante o dia, às vezes à tardinha, ao cair da noite, quando o tempo estava esfriando, às vezes as pessoas estavam até com fome, famintas, mas as palavras de Jesus, né? Aquelas palavras, glória a Deus, que alcançavam o coração, não só a mente, fazer com que as pessoas suportassem o calor, ou o frio, ou às vezes até a fome, a sede, para estar ali ouvindo as palavras do Mestre. E Isaías capítulo 42, versículo 2 diz isso, que ele não clamará, não gritará, não é assim? Nem fará ouvir sua voz na praça, sua voz. Mas olha que coisa interessante, o texto diz assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito. Para nós entendermos melhor essa expressão, eu vou ler esse texto na Bíblia Viva. Diz assim, ele trabalhará sem provocar agitações, nem gritar e fazer tumulto nas ruas e nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a pequena chama que quase não dá luz. Sabe o que significa isso? A Bíblia Viva diz assim, ele mostrará amor aos fracos e dará forças aos desanimados. Glória a Deus. Quantas pessoas que iam ter com Jesus fracas, desanimadas, mas ao ouvir a sua palavra, ao ouvir o seu ensino, ao ouvir a sua mensagem, eles têm a sua fé renovada, suas forças renovadas, revigoradas. Eles não voltavam para casa do mesmo jeito. Diz assim, ele fará justiça com fidelidade. Jesus mostra amor aos fracos, ele dá força aos desanimados. E eu posso fazer uma aplicação aqui, sem dúvida alguma, não é assim? Que nesses dias agitados do corre-corre, do dia a dia, das muitas preocupações, das muitas ansiedades, sabe o que a gente precisa? Ouvir as palavras de Jesus, que nos traz paz, que nos dá conforto, que nos dá consolo, que nos dá ânimo, que nos dá fé, que nos dá esperança. Eu posso dizer sem medo de errar, que uma das razões pelas quais estamos vivendo esses tempos difíceis, de muita preocupação, de muita ansiedade, de muita tristeza profunda da alma, muita gente doente da mente. Uma das razões é porque nós estamos desprezando as palavras deste livro. É porque muita gente não está dando atenção devida à palavra de Deus. É porque muita gente está preocupada com os afazeres do dia a dia, com as contas, as dívidas, o trabalho, a família, as preocupações do dia a dia, e esquece de parar, sentar, abrir a palavra de Deus, ouvir o que é que Deus tem a falar, o que é que Deus tem a dizer. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou ler mais uma vez, tanto a profecia de Isaías,
capítulo 42, versículo 2 e 3, como eu vou ler aqui na Bíblia Viva. Observe, já explicamos essa parte A. Ele não vai clamar, não vai gritar, não fará ouvir sua voz na praça. Não, observe. Embora ele tenha ensinado algumas vezes lá em Jerusalém, algumas vezes lá no templo, mas a maioria dos ensinos de Jesus foi onde? As margens do Mar da Galileia, lá no alto do monte, você sabe disso. Agora, quando diz, professor, o que significa isso? Ele não vai esmagar a cana quebrada, aquele povo sofrido, o povo judeu, era como uma cana quebrada, ele não vai esmagar aquilo que já está quebrado, ele não vai apagar o pavio que fumega, está quase apagado, não, ele não vai apagar não. Aí na Bíblia Viva diz assim, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a pequena chama que quase não dá luz. Aí diz assim, ele mostrará amor aos fracos e dará forças aos desanimados. Eu não sei como você está hoje, talvez você esteja nessa situação aqui, talvez você esteja se sentindo fraco, talvez você esteja se sentindo desanimado. E aí eu te desafio, eu te convido para você abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Leia os evangelhos, os ensinos do Mestre, as palavras de Jesus, as suas parábolas, os seus ensinos, que da mesma forma que outrora ele fortaleceu o fraco, ele animou os desanimados, ele continua fazendo isso hoje. Glória a Deus, eu não tenho dúvida disso. Dando continuidade assim, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. Quando é, professor, que ele vai estabelecer justiça na terra? No milênio. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Ou seja, os países que estão afastados pelos mares e oceanos vão aguardar a sua doutrina, o seu ensino, a sua palavra, as suas leis, as suas ordens, os seus mandamentos. Já lemos aqui em Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4. Haverá um tempo em que Jesus reinará sobre o mundo inteiro. Por enquanto ele está reinando, deixa eu explicar melhor, Ele está reinando de forma mais direta, é melhor dizer isso, Porque quando a gente fala do reino de Deus, a gente tem que falar sobre 3 aspectos ao menos do reino de Deus. Primeiro, há um aspecto da soberania de Deus, que ele governa tudo e todos, não é assim? Ele é soberano, ele é Senhor, absoluto. Então esse reino de Deus, ele é real. Ele governa, domina sobre tudo e todos. Quando nós falamos da sua soberania, que é eterna, do passado, presente e futuro. Deus nunca deixou de ser o governante do mundo, do universo. Agora, ele não está reinando diretamente na terra por causa das escolhas humanas. Permita-me dizer isso, mas é uma realidade. O livre-arbítrio, os homens têm liberdade, o livre-arbítrio, fazer o que quer. E é claro que existe muita coisa que acontece na terra que é permissão de Deus. Tanto ódio, violência, maldade, corrupção, imoralidade. É claro que isso não é um desejo do rei do universo. Isso é permitido por ele. Aí eu posso dizer assim, ele está reinando de forma mais direta através da igreja. Que nós somos súditos do reino. Que nós estamos vivendo os mandamentos. Que nós temos 2 constituições. Você sabe disso, Nós cristãos, nós evangélicos, temos 2 constituições. Temos a Constituição Federal. A nossa cidadania terrena exige isso. Nós somos regidos pela Constituição Federal, mas nós temos uma que é superior, que é a Constituição Divina Espiritual, chamada Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Sagradas Escrituras. Então, ele está reinando de forma mais direta sobre esses súditos, que aceitam sua doutrina, aceita sua mensagem, aceita seus ensinos, procura viver e andar como Jesus pregou e ensinou e andou. Não é assim? Então, embora ele seja Senhor, governante do universo, e governe, domine sobre o mundo inteiro, agora de uma forma mais direta, esse reino está sendo percebido através da igreja, que anda de acordo com a Constituição Celestial, que é as Sagradas Escrituras. Agora, haverá um período no mundo em que ele irá governar sobre todos os povos, sobre todas as nações. E que período é esse, professor? É o reino milenial, onde ele vai reinar sobre o mundo inteiro, detalhes, a partir de Jerusalém. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia, versículo de número 4. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Isso fala exatamente do período do reino milenial. Vamos para o versículo 5. Diz assim: assim diz Deus, o Senhor,
que criou os céus e os estendeu. Olhe, não é Isaías, são palavras de Deus. Aquele que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, quem está falando é Deus, o Senhor, o soberano. Aquele que é criador, criou todas as coisas, aquele que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está. Por quê, professor? Porque ele que nos dá o oxigênio para nós respirarmos, e o espírito aos que andam nela, ou seja, é Deus que coloca dentro de nós o espírito. E o que é que ele tem a dizer, esse Deus que é criador, sustentador, provedor, mantenedor? Veja o que diz o versículo 6, diz assim: eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Claro, continua aqui uma profecia messiânica. Deus, o Pai, chamou Jesus em justiça, ele o tomou pela mão, eu o guardarei, disse Deus, farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Mais uma vez apontando aí para a segunda vinda de Cristo, falando do período que ele irá reinar sobre toda a terra. Agora, observe que no versículo 7 vai falar de milagres que este servo do Senhor já operou no passado. Veja o que diz o versículo 7, diz assim: para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu posso falar desse texto, capítulo 42, versículo 7, tanto no sentido físico quanto espiritual, sem nenhuma dificuldade. Porque quando a gente fala do milagre de abrir os olhos, nós tanto podemos falar no sentido físico, porque foi isso que Jesus fez, abrindo os olhos dos cegos, fazendo com que os cegos pudessem ver. Você sabe disso. Vários cegos tiveram, né, curas milagrosas, miraculosas durante o ministério de Jesus. Aí diz, para abrir os olhos dos cegos, e o que mais? Para tirar da prisão os cativos, os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então nós podemos perceber, embora no sentido físico a Bíblia não resiste, nos evangelhos, Jesus tirando ninguém do cárcere ou da cadeia, ele não tirou, embora que no livro dos Atos isso está registrado, os anjos de Deus libertaram os apóstolos que estavam na prisão, mas nós entendemos que essa libertação aí, ela é acima de tudo espiritual. Isso é o desejo de Deus, libertar os homens de suas prisões espirituais. E eu vou fazer uma aplicação aqui e dizer que não há prisões, não há correntes, não há cadeias que Deus não possa quebrar, destruir e libertar a pessoa que estiver presa, amarrada. Isso pode ser cadeias espirituais, pessoas que estão possessas, endemoniadas, pessoas que são possessas de espíritos malignos. Ele pode libertar, como ele libertou o gadareno, como ele libertou a filha da mulher cananeia, como ele libertou aquele jovem lunático e muitos outros exemplos de pessoas que foram libertas, pessoas possessas, endemoniadas. Essa cadeia, essa prisão, essa corrente pode ser do alcoolismo. Você sabe disso. Tem pessoas que são alcoólicas. Começou, bebendo, às vezes até socialmente, e hoje são dominadas pelo vício. Pessoas que já acordam tremendo, só para de tremer quando toma cachaça. E tem até quem diz assim, olha, se parar de beber, morre, e se continuar bebendo, morre. Às vezes chegou num estágio que, se parar de beber, morre, e se continuar bebendo, morre. Mas eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que Jesus liberta. Jesus liberta do tabagismo, pessoas que são viciadas no tabagismo, no cigarro, mesmo sabendo dos prejuízos. Olha, vê lá na carteira do cigarro, lê as recomendações. O que é que está dizendo ali? O prejuízo do fumo. O fumo é tão prejudicial. É chamado de droga lícita, né? Que qualquer pessoa pode comprar e fumar. Mas leia lá na embalagem, na caixinha, leia. Você é fumante? Tem uma carteira aí? Dá uma olhada lá, por favor. Lê o que está escrito lá. Os perigos do tabagismo. Aí tem pessoas que dizem assim, eu não vivo sem cigarro. Vive sim, Jesus pode lhe libertar. Porque eu conheço um monte de ex-drogados, ex-tabagistas, ex-alcoólatras. Jesus liberta. Ele veio para isso, glória a Deus.
Libertar da prisão. Ah, se você está preso fisicamente, eu tenho duas notícias a lhe dar. Porque esse programa também é assistido nos presídios. Aí eu posso dizer, duas coisas eu posso lhe dizer. Primeiro, que Jesus tem o poder de libertar você dessa prisão, dessa cadeia. Porque ele é advogado e ele é juiz. Concorda comigo? Claro que ele tem esse poder. Agora, eu vou dizer que ele vai fazer o melhor por você. Porque nem sempre a libertação física é a melhor opção. Sabe qual é o meu desejo? Eu vou dizer meu desejo. Se é dele libertar você daí, você ir para o mundo, para as drogas de novo, para o mundo do crime, é melhor você ficar preso aí. Servindo a Jesus, dando glória, orando aí. É melhor você ficar preso aí. Agora, se Deus vê que você, ao sair daí, vai testemunhar, pregar, não vai voltar para o mundo do crime, aí eu vou orar para Jesus lhe libertar daí também, para você ser um instrumento de Deus, pregando o evangelho, falando da libertação. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que não há prisões, não há cadeias que ele não possa libertar. E tem muita gente que está nas drogas, né? Começou, não vou usar o nome aqui não, eu vou respeitar os meus queridos telespectadores, eu não vou citar nome de droga não. Mas às vezes a pessoa já está no mundo das drogas e cada vez mais aumentando a dosagem e experimentando outras drogas mais fortes e está numa situação às vezes deplorável. Quantos não estão nas cracolândias da vida, presas pelos vícios? Mas eu quero dizer com muita convicção que ele liberta, que ele tem o poder de quebrar grilhões, cadeias, prisões e libertar. Ele veio para isso. Versículo de número 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Olha que coisa interessante, é Deus que está dizendo assim: eu não vou dar a minha glória a outro, nem a minha honra à imagem de escultura. Aí o versículo 17 desse mesmo capítulo diz assim: retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagem de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Sabe o que vai acontecer? Deus diz assim: vão ficar cobertos de vergonha. Então vá direto a Deus. Tire. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Use só o nome de Jesus. Jesus disse que nós deveríamos orar ao Pai no nome dele. Então, quer um conselho? Vá direto a Deus. Faça como aquela mulher cananeia, Sírio-Fenícia. Quando a filha estava miseravelmente endemoniada, ela foi procurar Jesus. Faça como o pai daquele jovem lunático que procurou os discípulos. Os discípulos não puderam expulsar o demônio do filho dele. Ele não desistiu não, foi para casa não foi para nenhuma casa de líder espiritual não. Ele foi procurar Jesus. Então esse é o segredo. Precisa de um milagre? Recorra a Deus. No nome de Jesus, que Deus fará o milagre na sua vida. Deus está dizendo: não vai dar a sua glória à imagem de escultura. Para concluir, versículo 9 diz assim. Isso fala do poder da palavra, poder da profecia. Diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram. Isaías está falando de que aqui, professor? Profecias que já se cumpriram. Eu posso até fazer uma aplicação desse texto. Dizer assim, que algumas dessas profecias de Isaías 42 já se cumpriram na primeira vinda de Cristo. É claro que para Isaías esse texto tinha outro sentido, né? Eu estou fazendo aqui uma aplicação, você me entende, né? Quando o texto diz que as primeiras predições já se cumpriram, claro, estava se referindo às profecias que já tinham se cumprido nos dias de Isaías. E, fazendo uma aplicação do texto, eu posso dizer que algumas profecias já se cumpriram, como, por exemplo, na primeira vinda de Jesus. Abre a tela, por favor, para concluir. E agora eu lhes anuncio coisas novas. Ou seja, a partir do capítulo de número 40, não é? Deus estava anunciando coisas novas, que eu já falei aqui, a segunda parte do livro, bênção, promessas, não é assim? E antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Isso é o poder da palavra, poder da profecia bíblica, que algumas já se cumpriram, que outras ainda vão se cumprir no futuro, e antes que elas se cumpram, Deus revela para nós. Essa é, sem dúvida, uma característica das profecias bíblicas.